Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou mostrar para vocês esses ursinhos. É uma receita de minha autoria, né? Você pode ver que ele tem uns detalhes bem diferentes aí dos ursos disponíveis na internet. Ó, a barriguinha, essa barriguinha é muito charmosa, né? Olha, bem gordinho, bem barrigudinho. Eles estão com cara de sonolentos, quis colocar ele dessa forma. E essa mesma receita eu trabalhei com a linha Amigurumi e Amigurumi Pelúcia. Essa linha Amigurumi, ela tem o Tex 492. Esse Tex é a espessura da linha. E para fazer esse olho aqui, ó, eu utilizei a linha Camila. A Camila, ela tem o Tex 145, aí eu utilizei a linha branca e a linha preta. E a agulha 1,25 para fazer esse olhinho aqui, tá bom? Que se você utilizar uma linha fina para fazer o corpo, você tem que usar uma linha mais fina ainda, pelo menos a metade do Tex, para fazer os olhos. No caso da Amigurumi Pelúcia, ela tem o Tex 645. Para fazer o olho, eu utilizei essa linha Amigurumi 492 o Tex e ficou bem bacana, tá vendo? Aí eu utilizei a branca e a preta, essa Amigurumi aqui. E para trabalhar com a linha Pelúcia, eu utilizei a agulha 3,5 milímetros e com a linha Amigurumi comum, né, que é a mais comum que a gente utiliza, eu utilizei a agulha 2,5, tá? Então, a Amigurumi comum, que seria esse corpo bege aqui e os olhos, a agulha de crochê 2,5, a linha Pelúcia, eu utilizei a 3,5, e a linha Camila, que é a mais fininha, utilizei a agulha de crochê 1,25. Essas informações são importantes porque se você mudar o fio aí, você vai ter noção de como trabalhar e como fazer a parte dos olhos. Como é para criança, para bebê, né? Eu gosto de fazer tudo com linha. Não coloco nenhum olho de pressão, nem com cola, para não correr o risco da criança puxar com os dentes, né? E engasgar. Então, quando eu faço peças para bebê, eu sempre vou fazer tudo com linha e não coloco nada dentro para deixar firme, certo? Aqui dentro só tem enchimento, não tem mais nada, é só mesmo o enchimento dentro dos bichinhos. Ele fica firme assim porque realmente a quantidade de enchimento foi suficiente, por isso que ele tá bem firme. Esse aqui tá um pouquinho mais mole, mas porque eu pus menos enchimento aqui. Mas se você põe mais enchimento, olha esse, ó, a cabeça fica mais firme, tá vendo? É muito gostoso de trabalhar, em especial com essa linha aqui Pelúcia, que é muito macia. Pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder, vou tentar te ajudar, tá? A respeito de linhas, de agulha, qualquer dúvida que você tiver aí a respeito do passo a passo. Se tiver alguma dica também, é muito bem-vinda. Adorei fazer, viu? Essa barriguinha charmosa. Se ainda não é inscrita, aproveita para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações de cada novidade, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, na sua rede social, pessoal aí que gosta de artesanato, né? E seja membro do canal, assim você vai receber os vídeos antecipados, né? E também eu vou estar atendendo pedidos de passo a passo dos membros do canal. Além de ajudar aí, você tem essas vantagens, tá? Desde já eu quero agradecer a companhia de vocês. Vamos lá, o passo a passo? Ó, pessoal, antes de iniciar o passo a passo, deixa eu te mostrar a diferença do tamanho. É a mesma receita, todo o trabalho aqui é o mesmo, né? Tanto para Amigurumi Pelúcia quanto para essa aqui que é mais fino. A linha mais fina Amigurumi, né? Ó, ela ficou
com 18 centímetros, esse menor. E o feito com amigurumi pelúcia ficou com 25 centímetros. Você vê que dá uma diferencinha boa, só por causa da espessura da linha, tá? Então, é importante também passar essas medidas para você ter noção. Eu vou iniciar fazendo o círculo mágico. Eu faço de uma forma bem simples. Eu só faço uma circunferência assim. Vou inserir a agulha aqui dentro dessa circunferência. Puxo uma laçada que tá vindo do novelo e puxo um fio. Fiz uma correntinha, tá vendo? Aí, dentro do círculo, eu puxo mais uma laçada e faço o meu primeiro ponto baixo. E vou fazer mais 5. Ao todo, serão 6 pontos baixos dentro desse círculo. Certo? Feito 6 pontos, eu fecho o círculo, venho aqui, ó, no primeiro ponto, tá vendo? Insiro a agulha assim, ó, desta forma. Ó, estou aqui no meu primeiro ponto baixo, inseri a agulha, vou puxar uma laçada que tá vindo do novelo. E faço o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Tá vendo que esse ponto ficou largo? Eu vou voltar e fazer novamente. Dou uma puxadinha aqui, ó, no fio. Então, estou com 6 pontos baixos da primeira carreira. E para iniciar a segunda, eu vou inserir a agulha desta forma, puxo uma laçadinha, ó, e faço um ponto baixo. E coloco o marcador nesse ponto baixo que eu acabei de fazer, porque aqui começa a contar a segunda carreira. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo, porque essa carreira será toda de aumento. Vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, na segunda carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Cheguei aqui no meu último ponto, ó, 11, 12. Então, já inteirei meus 12 pontos, confere o seu aí se tá certinho. Vou puxar aqui mais esse fio do círculo mágico para ficar bem fechadinho. A terceira carreira, eu tiro o marcador, vou fazer meu primeiro ponto, ó, onde estava o marcador, eu puxo uma laçada, faço meu primeiro ponto e coloco o marcador no lugar. Venho no próximo ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um aumento. Então, a sequência desta carreira será essa: um ponto baixo e um aumento. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. A terceira carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos no total, viu? É só ter atenção, você faz um ponto baixo e um aumento. Vai ficando desta forma. Finalizei a carreira, já conferi, estou com 18 pontos baixos. Agora eu tiro o marcador, vou iniciar a quarta carreira. Faço o meu primeiro ponto baixo e já volto o marcador aqui para o lugar. Venho no próximo, faço mais um ponto baixo. No próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora eu faço 2 pontos baixos. Ó, aqui já é o meu segundo. O próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo de base. Então, a sequência desta carreira serão 2 pontos baixos e um aumento. Ao todo, vamos ficar com 24 pontos baixos na quarta carreira. Ó, pessoal, finalizei a quarta carreira, já conferi, estou com 24 pontos baixos, vou iniciar a quinta carreira. Faço meu primeiro ponto e já volto o marcador para o lugar. A sequência da quinta carreira serão 3 pontos baixos e um aumento.
Ó, já fiz aqui 3 pontos baixos, então esse próximo será o aumento. Então, eu vou seguir essa sequência por toda a carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Ao todo, na quinta carreira, vamos ficar com 30 pontos baixos. Ó, pessoal, já finalizei a minha quinta carreira, já conferi, estou com 30 pontos. Vou vir aqui, ó, no círculo mágico. Se você quiser colocar na agulha para você arrematar esse fio, fica até mais fácil do que você tentar puxar com a própria agulha de crochê. E vou fazer um nozinho aqui, ó. Eu pego qualquer laçada de um dos pontos do avesso, faço um nó. Vou fazer mais um nozinho só pra ficar arrematado esse início, certo? Não precisa cortar esse excesso, a não ser que esteja te estrovando. Aí você corta, mas não tem necessidade. Agora, eu vou continuar carreiras de ponto sobre ponto até inteirar 10 carreiras no total. Então, estamos com 6 carreiras, vamos fazer mais 4 de ponto sobre ponto, tá? Então, eu faço meu primeiro ponto aqui, já coloco o marcador e faço um ponto baixo para cada ponto de base. E desta forma, eu vou fazer 4 carreiras idênticas. Ó, pessoal, eu já fiz minhas carreiras de ponto sobre ponto. Na verdade, foram 5 carreiras, tá? Ponto sobre ponto. Ao todo aqui, eu tenho 10 carreiras feitas. Essas últimas carreiras, estamos com 30 pontos baixos, tá? A carreira de número 11, eu vou iniciar fazendo já o meu primeiro ponto. E vou colocar o marcador. E vou fazer mais 5 pontos. Aqui no total, nesse início, serão 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 5 aumentos sequentes, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Serão 5 aumentos. Aqui será já o meu último aumento desta carreira, né? Que já está, aqui vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora é só finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ó, pessoal, finalizei a carreira de número 11, ao todo estamos com 35 pontos baixos. Agora, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto até a carreira número 15, tá? Só vou repetir essa mesma quantidade de pontos pelas próximas carreiras, até inteirar 15 carreiras no total aqui, ó, contando desde o início, porque aqui nós temos 11 carreiras feitas, então vamos fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto. Fica atenta aqui, ó, nos aumentos, para que não pule nenhum ponto, tá? Que senão não dá certo a quantidade. Vamos ficar com 35 pontos baixos pelas próximas carreiras, né? Ó, pessoal, então trabalhei as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 15 carreiras. A carreira número 16, eu vou iniciar, já coloco aqui o marcador, e vou fazer 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, agora eu vou fazer 5 diminuições sequentes. Eu pego a laçada aqui de fora, ó, venho no próximo ponto, pego a laçada de fora, passo a linha por dentro dessas duas laçadas e vou fazer o ponto baixo, mas com cuidado para o fio não desfiar. Eu vou fazer novamente porque o fio desfiou, ó. Vou aproximar para você entender melhor.
Pego a laçada de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha aqui de fora, passo a linha por dentro das duas laçadas e faço o ponto baixo. Então, esse é o meu primeiro, minha primeira diminuição. Peguei esse e esse ponto, então eu vou lá no próximo e faço a minha segunda. Então, peguei esse e esse, então eu vou lá no próximo e faço a terceira diminuição. A quarta diminuição. E minha quinta diminuição desta carreira. Agora, eu só vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar a carreira. Finalizei a carreira número 16, ao todo ficamos com 30 pontos baixos. A carreira número 17, eu já começo fazendo o meu primeiro ponto e volto o marcador. E no próximo, eu já faço uma diminuição. No próximo ponto, um ponto baixo e no próximo, uma diminuição. Eu vou seguir essa sequência por toda a carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Ó, pessoal, já finalizei a carreira, coloquei um pouquinho de enchimento, ó o formato que ela ficou, tá vendo? É pra dar essa leve curvada aqui, ó, na cabeça, que isso ajuda depois a gente moldar o nosso urso. Então, a última carreira aqui da cabeça, eu vou tirar o marcador e já vou fazer minha primeira diminuição. Essa carreira, ela será toda de diminuição, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, fazendo a minha primeira diminuição, já venho no próximo ponto, faço a segunda. E desta forma, eu vou trabalhar até finalizar a carreira. Se ficar largo, olha, tá vendo que essa diminuição ficou larga? Eu vou voltar e vou fazer novamente. Vou fazer ela tensionando o fio e fazer mais justinho, ó. Desta forma, aí eu tensiono o fio e faço mais justinho. Venho no próximo, também mais justinho possível, que aí vai fechar mais esse círculo e diminuir bem a carreira. Certo? Ó, pode ver que ficou mais fechadinho os pontos, tá? Então, desta forma, eu vou fazer até finalizar a carreira. Finalizei a carreira de diminuição e ficamos com 10 pontos baixos. Vou tirar o marcador, onde estava o marcador eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio, vou deixar um pouquinho maior para fazer a costura e puxar assim. Dou uma tensionada, que aí já ficou pronto a parte da cabeça. Ó, pessoal, então vamos fazer agora o modelinho do braço e das pernas. Serão idênticos, tá? Nós vamos fazer 4 pecinhas idênticas. Eu vou te mostrar aqui o modelo, aí se você tiver dúvida para fazer as outras pecinhas, é só voltar um pouquinho o vídeo. Faz o círculo mágico, dentro do círculo você vai colocar 6 pontos baixos. Feito os 6 pontos, é só fechar o círculo, vem aqui, ó, no primeiro pontinho que iniciamos, vou inserir a agulha e puxar uma laçada. Aqui é o meu primeiro ponto da segunda carreira, certo? Fechei fazendo um ponto baixo, coloco o marcador para saber que aqui começo a contar a segunda carreira. No mesmo lugar, faço mais um ponto baixo. Então, foram 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou fazer também um aumento, 2 pontos baixos no mesmo de base. Essa carreira será toda de aumento. Então, na segunda carreira,
vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, vou tirar o marcador, faço meu primeiro ponto da terceira carreira, coloco o marcador de volta. Venho no próximo ponto e vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência desta carreira será um ponto baixo, o próximo será o aumento. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Ao todo, na terceira carreira, vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a carreira, já conferi, estou com 18 pontos, vou iniciar a quarta carreira. Faço meu primeiro ponto baixo e já coloco o marcador. Venho no próximo ponto, mais um ponto baixo e no próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência desta carreira será 2 pontos baixos e um aumento. Ao todo, na quarta carreira, vamos ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira, já conferi, estou com 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, é só repetir essa mesma quantidade de pontos pelas próximas 3 carreiras. Ó, pessoal, já trabalhei as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo tenho 7 carreiras feitas. Vou puxar aqui o fio do centro do círculo mágico, coloquei aqui na agulha e vou fazer um nozinho aqui, ó, só para esse começo ficar arrematado. Ó, feito o nozinho, eu vou fazer mais um só para ficar bem firme. E coloca o excesso para dentro do trabalho, não precisa cortar esse fio. A carreira de número 8, eu vou fazer 6 pontos baixos, então eu tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto e volto com o marcador para o lugar. Aqui é o sexto ponto, agora eu vou fazer 6 diminuições sequentes. Aqui é a minha quinta diminuição e a última, que é a sexta diminuição desta carreira. Agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Nessa carreira, nós vamos ficar no total de 18 pontos baixos, devido a essas diminuições que fizemos, né? A carreira de número 9 será ponto sobre ponto. Eu vou fazer 9, 10, 11. São 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar até inteirar 11 carreiras ao todo. Trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto, contando desde o início, estou com 11 carreiras feitas. E essas últimas carreiras com 18 pontos baixos em cada carreira. Agora, a carreira de número 12, eu vou tirar o marcador, vou fazer o primeiro ponto e vou fazer mais um ponto baixo. Aqui, ó, vem no próximo ponto, faço mais um ponto baixo e agora eu vou fazer a diminuição. A sequência desta carreira serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Olha, aqui já é o segundo, agora eu faço a diminuição. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Ao todo, nesta carreira, vamos ficar com 14 pontos baixos.
Finalizei a carreira, já conferi, estou com 14 pontos. Agora eu vou começar a carreira de número 13. Eu vou fazer ponto sobre ponto, será um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com esses 14 pontos baixos. Finalizei a carreira de ponto sobre ponto, agora vou iniciar a carreira número 14. Eu vou fazer meu primeiro ponto baixo e volto o marcador para o lugar. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Vou fazer um ponto baixo. Então, após a diminuição, já fiz 2 pontos baixos. O próximo será a diminuição. Venho no próximo, faço um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Agora eu faço mais uma diminuição. Essa é a terceira diminuição desta carreira. No próximo ponto, eu faço apenas um ponto e venho aqui, ó, já faço a minha diminuição. Então, diminuímos 4 pontos nessa carreira. Ficamos no total com 10 pontos baixos. Vou tirar o marcador e vou fazer a próxima carreira, que é a carreira de número 15. Ela será ponto sobre ponto. Vou apenas fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com esses 10 pontos baixos. Ó, meu último ponto desta carreira, eu vou tirar o marcador. Onde estava o marcador, eu faço um ponto baixo. E no ponto da frente, um ponto baixíssimo. Deixo o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Puxo aqui, ó, a laçada para não desmanchar. E não vou colocar mais enchimento, viu? O enchimento é só nessa parte aqui dos aumentos. Essa parte da perninha eu não vou colocar enchimento. Aí, se você só faz assim, eu vou dobrar ele desta forma, certo? E vou fazer as outras 3 pecinhas idênticas a essa. Para fazer a orelha, eu vou fazer o círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feito 6 pontos baixos, eu fecho o círculo, venho aqui, ó, no primeiro pontinho, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da segunda carreira. E vou trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto de base. Na segunda carreira, vamos ficar no total de 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, vou tirar o marcador, fazer meu primeiro ponto da terceira carreira e volto o marcador para o lugar. No próximo ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo e no próximo, o aumento. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira, um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira, ao todo ficamos com 18 pontos baixos. Vou iniciar a quarta carreira fazendo o meu primeiro ponto e já voltando o marcador para o lugar. E venho no próximo, faço um ponto baixo, o próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência desta carreira será 2 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar essa sequência até finalizar, 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira, ao todo estamos com 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Serão carreiras simples, tá? Então, eu vou repetir essa mesma quantidade de pontos nessas próximas 2 carreiras.
Ó, pessoal, então já fiz 2 carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 6 carreiras feitas, tá? E essa última carreira aqui eu estou com 24 pontos baixos. Vou tirar o marcador, vou fazer um ponto baixo onde estava o marcador e no próximo ponto um ponto baixíssimo. Posso cortar esse fio do tamanho que dá para fazer a costura e puxo a laçada desta forma. E venho aqui, ó, no centro do círculo mágico e já faço o nozinho. E você vai seguir esse mesmo passo a passo para fazer a outra orelha. Para o corpo, vamos iniciar o círculo mágico e dentro do círculo vou colocar 6 pontos baixos. Feito 6 pontos, é só fechar o círculo. Venho aqui, ó, no primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto da segunda carreira. Como a minha segunda carreira será de aumento, eu vou vir no mesmo lugar e fazer mais um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, e desta forma eu vou trabalhar por toda a carreira. Na segunda carreira, vamos ficar ao todo com 12 pontos baixos. A terceira carreira eu tiro o marcador, já faço o meu primeiro ponto da terceira carreira e volto o marcador para o lugar. Venho no próximo ponto e faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira, ao todo estou com 18 pontos baixos. A quarta carreira eu já inicio fazendo o meu primeiro ponto, coloco o marcador, venho no próximo, faço um ponto baixo e no próximo será o aumento. Então, a sequência desta carreira serão 2 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar por toda a volta essa sequência, 2 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira, vamos ficar com 24 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira, já conferi, estou com 24 pontos e vou iniciar a quinta carreira. Faço o meu primeiro ponto baixo e a sequência dessa carreira serão 3 pontos baixos e um aumento. Aqui eu fiz o meu terceiro, agora eu faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou seguir essa sequência por toda a carreira. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quinta carreira, ao todo estamos com 30 pontos baixos. Vou iniciar a sexta carreira, fazendo o meu primeiro ponto e já coloco o marcador. A sequência desta carreira serão 4 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. Finalizei a sexta carreira, ao todo estamos com 36 pontos baixos. A sétima carreira, vou tirar o marcador, fazer meu primeiro ponto e volto ele para o lugar. E vou fazer mais 5 pontos baixos. Ao todo aqui, contando desde o primeiro pontinho, fizemos 6 pontos. Agora, eu vou fazer 5 aumentos sequentes, ó. Meu primeiro aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
Vamos conferir. Então, foram 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base restante, tá? Até finalizar a carreira. Finalizei a carreira, devido aos aumentos, nós ficamos com 41 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto até a carreira número 12, tá? Então, as próximas carreiras, eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos, até inteirar no total 12 carreiras. Contando aqui desde o início, nós vamos ficar com 12 carreiras. Então, é a carreira de número 8, 9, 10, 11, 12. Serão 5 carreiras de ponto sobre ponto. Ó, pessoal, já finalizei a minha carreira número 12, né? Aqui, ao todo, contando desde o início, eu estou com 12 carreiras. Iniciei a carreira número 13. Fiz os meus primeiros pontos baixos, aqui no total foram 6 pontos. Agora, eu vou fazer 5 diminuições sequentes. Minha última diminuição, então aqui foram 5 diminuições sequentes. Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Devido a essas diminuições, nós vamos ficar no total com 36 pontos baixos. Então, finalizei a carreira número 13, estou com 36 pontos. Agora, a carreira número 14, eu vou iniciar fazendo o meu primeiro ponto. Vou fazer aqui 4 pontos baixos, eu já fiz o meu primeiro, então vou fazer mais 3. Agora, eu faço uma diminuição. Vou repetir 4 pontos baixos. Agora, eu faço mais uma diminuição. Então, a sequência desta carreira serão 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou trabalhar dessa forma até finalizar a carreira. Finalizei a minha carreira número 14, ao todo ficamos com 30 pontos baixos. A carreira número 15, eu tiro o marcador, vou fazer meu primeiro ponto. Aqui eu comecei com 3 pontos baixos, agora eu faço a diminuição. A sequência desta carreira serão 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Ó, pessoal, finalizei então a carreira número 15. Ao todo, nós ficamos com 24 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer a carreira número 16, 17 e 18, ponto sobre ponto. Só vou repetir essa mesma quantidade de pontos pelas próximas carreiras. Aí, você dá uma olhadinha, ó, ele já tá fazendo o formato da barriga, tá vendo? Ele vai ficar bem barrigudinho. E aproveita também para você fazer o nozinho aí do círculo mágico, viu?
Não esquece não, igual a gente fez aí das outras pecinhas. Tem que deixar esse fio aí com um nozinho para que ele não abra no futuro. Ó, pessoal, fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, coloquei enchimento. Agora, nós vamos trabalhar a carreira número 19. Vou tirar aqui o marcador. Vou fazer o meu primeiro ponto. E já volto o marcador aqui para o lugar. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E o próximo será a diminuição. A sequência desta carreira serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira número 19 e ao todo nós ficamos com 18 pontos baixos. Vou tirar o marcador, a carreira número 20, eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, já vou iniciar a carreira de número 21. No caso aqui, já fiz o meu primeiro ponto, volto o marcador e vou fazer uma diminuição. A sequência desta carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira número 21, ao todo ficamos com 12 pontos baixos. A carreira número 22, eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com esses 12 pontos baixos. Cheguei aqui no meu último ponto, finalizei então a carreira número 22. Vou tirar o marcador, aonde estava o marcador eu vou fazer um ponto baixo e no próximo ponto um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Puxo o fio assim e pode colocar mais um pouquinho de enchimento para a sua pecinha ficar bem firmezinha aí, tá? E formar o formato aqui da barriga, ó, tá vendo? Você vai com a mão, faz assim, ó, que aí os pontos ficam bem certinho, tá? Só você dar uma esticadinha, porque na hora que vai fazendo, parece que tá tudo fora de lugar, né? Mas aí você põe um enchimento, vai moldando assim, que ele vai ficar bem certinho o formato aqui da barriguinha do nosso ursinho. Olha, pessoal, então eu já mostrei todas essas pecinhas para vocês. Então, praticamente estão quase todas as peças feitas. No próximo vídeo, eu vou mostrar como fazer essas costuras e finalizar com as outras pecinhas, porque ainda falta algumas aqui pra gente fazer. Eu não vou colocar nesse vídeo porque senão vai ficar muito grande e eu tenho dificuldades de enviar para o YouTube. Então vai ter a playlist aí do nosso ursinho, é só você clicar que, né, assim que você finaliza um vídeo, a própria playlist já te manda para a sequência do passo a passo, tá bom? Mas se você não achar a sequência aí, você pode deixar um comentário que eu deixo o link do segundo vídeo desse passo a passo, tá? E se tiver alguma dúvida também, é um prazer te ajudar. Pode deixar aí nos comentários que eu vou te ajudar. Às vezes demora um pouquinho responder devido à internet, mas eu vou te responder, tá bom? Desde já eu agradeço a sua companhia. Deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.